Olá, olá a todos que nos assistem pelo nosso canal do YouTube e também pela página da Healthcare no Facebook. Vamos a mais uma entrevista da nossa série Uma Década de Influência, que está fazendo muito sucesso. Já conversei com personalidades como Francisco Balestrin, presidente do Sindost, Ari Ribeiro, CEO do Hospital Infantil Sabará e tantos outros. Hoje teremos uma entrevistada e, olha, com uma trajetória brilhante que eu tenho certeza absoluta que você vai se encantar. Com mais de 22 anos de experiência na saúde, ela é atual diretora-presidente da Fundação Geraldo Correia, Complexo de Saúde São João de Deus. E é sobre esse grandioso trabalho que converso agora com Elis Regina Guimarães. Elis, seja muito bem-vinda à nossa série Uma Década de Influência, e é um prazer tê-la conosco e poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória. É uma honra poder estar participando. Assim, foi muito gratificante poder participar e não concorrer esse prêmio. Eu não esperava, de verdade, apesar de ter uma longa data e ter trabalhado com grandes nomes na saúde, mas para mim foi uma surpresa muito grata. E vou te dizer uma coisa, para todo mundo aqui na região também, estou muito feliz, muito satisfeito, porque é uma forma que a gente está tendo de levar o nome do nosso hospital e da nossa região também para o cenário nacional. Bacana. Elis, a gente começa aqui com uma espécie de linha do tempo. Eu queria saber um pouquinho como... A gente começa lá na infância e depois nós vamos chegando até o momento atual. Conta um pouquinho onde foi sua infância, como foi, aonde você nasceu e quais as lembranças mais marcantes que você tem desse período. Edmilson, eu sou do interior de Minas, eu sou de Patos de Minas, lá no Alto Paranaíba. Tenho uma influência grande da minha família em termos de gestão, porque meu pai tem empresa, meu irmão também é administrador. A minha infância foi uma infância um pouco complicada. À época, meu pai, mas a minha mãe tinha uma situação financeira muito ruim, as perspectivas de estudar também não eram boas, mas eu tive que me apegar a algumas coisas importantes para eu poder ter uma carreira. Eu tive que estudar mais com os meus colegas, que eram referência, toda a família daquelas pessoas realmente eram muito influentes na cidade, então eu tive que efetivamente estudar um pouco mais do que aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo eu tive também uma família que me apoiou demais. Papai e minha mamãe eram pessoas extremamente de vanguarda, extremamente queridos, então o respeito que eles tinham pelas pessoas e que as pessoas tinham por eles foi me dando uma base para eu poder ter uma estrutura não só profissional, mas uma estrutura também pessoal mais sólida. Estudei um pouco mais velho, eu não fiz faculdade no tempo normal, eu fui fazer faculdade com os meus 21 anos, tanto é que eu me formei com 24, eu fiz administração na minha cidade também, a segunda turma de administração, então fui quase que uma pioneira na região, né, em termos de gestão. Aí, na verdade, eu queria ter feito jornalismo, era o meu sonho fazer jornalismo, mas eu não tinha condições de sair da minha cidade para poder estudar, e o papai tinha acabado de montar uma empresa. Aí eu falei, bom, tem administração, vamos fazer administração de empresas. E fiz, gostei demais, assim, eu acho que eu me encontrei em termos de percepção holística, porque eu gosto de olhar o todo, e a administração, o gestor tem que ter essa capacidade, né? E terminando a faculdade, começando a trabalhar com o papai, eu falei, olha, vou sair, vou fazer aí um MBA para eu poder diferenciar um pouco, né, o que seria realmente o estudo. E vim para Belo Horizonte, na verdade foi Barbacena, eu fui fazer hotelaria em Barbacena, a empresa do papai era de serviços, e eu queria conhecer um pouquinho mais dos outros segmentos, né, econômicos, a saber, indústria, comércio e assim por diante. E fui fazer hotelaria, porque na hotelaria, como na saúde, você tem os diversos segmentos, né, dentro de uma mesma estrutura. E vim fazer a tal hotelaria e resolvi ficar por aqui. Fiquei por aqui e hoje estou aí super satisfeita na minha profissão. Eu acho que uma infância difícil, mas um desenrolar da vida muito saudável, muito gostoso e que hoje me proporciona grandes resultados. Valeu a pena. Demais. Como?
Fala um pouquinho, conta um pouquinho para a gente da sua juventude. Esse período é quando, em regra, temos que tomar algumas decisões, como a profissão, enfim, que nós vamos seguir. Como que você descobriu essa sua vocação? Conta um pouquinho da faculdade, os bons tempos de faculdade. Pois é, né? Eu acabei adiantando um pouco, né? Eu já falei um pouco disso aí. Na verdade, a administração veio por uma necessidade. O papai tinha realmente montado uma empresa e no que ele montou essa empresa, automaticamente eu falei, vou ter que fazer administração, era o curso disponível que nós tínhamos lá. E aí, na época, inclusive, eu trabalhava no banco, foi quando eu desenvolvi aí grandes aptidões por números, por custos, essas coisas todas, né? E uma adolescência difícil, minha mãe era muito ciumenta, não deixava eu sair, e aí quando eu vim para Belo Horizonte, é que eu fui conhecer a Boa. Por onde você passou, quais foram as empresas, instituições? Conta um pouquinho para a gente. Eu tive o privilégio de começar a minha carreira em grande empresa. Então, eu não sei se você se lembra da São Camilo. A São Camilo, ela gerenciava vários hospitais no país todo, né? E nesse gerenciamento, eu entrei como consultora. Então, eu entrei lá na época como consultora de SPP, que era serviço de prontuário do paciente, que é mexendo com recepção, com prontuário, aquela coisa toda. E isso me proporcionou trabalhos quase que no país todo. A gente viajava conhecendo diversas entidades, diversos hospitais. E isso foi um diferencial para mim, porque a gente que é gestor não basta conhecer de gestão. Conhecer aquilo que vai lá na ponta, o processo, como que as pessoas realmente têm que desenvolver suas tarefas, traz um diferencial muito grande para o gestor, porque ele sabe muito bem aonde começa um processo e aonde termina. E se você tiver alguma distorção no processo, que isso vai causar algum problema em algum lugar. Então, comecei na São Camilo, depois a São Camilo não quis mais, então, administrar hospitais terceiros, ela ficou só com os hospitais dela, e aí, então, quem era da São Camilo que trabalhava mais com o hospital terceiro, montou uma outra empresa chamada ProSaúde. A ProSaúde, então, começou com algumas inovações em termos de consultoria, de gestão, procurando o SEBRAE para implantar programas de qualidade, isso em 2000. Olha para você ver que coisa interessante, né? Tem gente que ainda está ali lá no início da questão de qualidade, e a ProSaúde, no ano de 2000, 2001, já estava buscando essa questão de qualidade total nas empresas, nos hospitais. E aí eu fui convidada a fazer uma coordenação junto com o SEBRAE. Aprendi demais, assim, foi uma época em que eu peguei todos os tipos de empresas na área da saúde, desde pequenas clínicas, consultórios dentários e também grandes hospitais, e comecei a trabalhar a qualidade, não só em termos de processos, mas também assistencial. Então, isso foi um divisor de águas para mim. O segundo divisor de águas da minha carreira foi quando eu comecei a implantar sistema em rede. Você começar a implantar sistemas em rede na área da saúde te enriquece demais, porque quando você começa a juntar uma área com a outra e a verificar quanto desperdício que você tem, quantas coisas que você pode melhorar, não tem preço. Então, aí sim, quando eu comecei a implantar sistemas de rede, eu pude ter certeza do que era pegar o paciente lá na casa dele, fazer uma pré-internação, até o follow-up, quando ele tem a sua alta, vai embora para sua casa e você faz aquela pesquisa de satisfação para poder saber como é que foi o trabalho. E aí você passa por tantos setores, você passa, né, como eu disse, tem indústria que você tem que saber gerenciar, que você pega aí uma parte de SMB e transforma, a própria farmácia, quando você tem as capelas para poder fazer manipulação de medicamentos, né? Tem a parte de comércio, porque a parte comercial de um hospital, ela é imprescindível, então você tem que trabalhar muito essa parte de comercial, de contratos e assim por diante, e a própria assistência em si. Então, esses dois divisores de água foram muito importantes para eu chegar onde eu estou hoje, porque eu falo, a gente se conhecer é muito mais fácil para você negociar.
para você poder chegar no seu parceiro, chegar no stakeholder e falar exatamente o que acontece na ponta e poder, digamos assim, vender o seu hospital, vender aquilo que você efetivamente tem de bom. Depois disso, por incrível que pareça, eu tive bebê, eu fui ter filho, né, e fui transferida para São Paulo. Eles me chamaram para ir para São Paulo e eu falei, não, para São Paulo eu não posso ir com uma bebê. E acabou que a ProSaúde, então, encerrou suas atividades aqui e eu fui convidada por um colega para assumir um hospital. Isso no ano de 2005. Devo muito ao Humberto, foi o primeiro hospital que eu trabalhei. Um grande abraço se ele estiver nos assistindo, porque realmente foi um divisor de águas no Humberto para mim. E, a partir daí, eu estou nessa trajetória de administrar hospitais. Praticamente só hospitais filantrópicos, eu só tive uma experiência em um hospital particular e tive uma grande experiência em plano de saúde, que foi na Unimed BH, que é um ícone, né, em termos de plano de saúde, cooperativa de saúde no país como um todo. E agora, por fim, tive esse privilégio de estar assumindo São João de Deus há quase 4 anos, né? Esse foi, assim, não um desafio, como diz a minha filha, com muita sabedoria, porque eu viajo todo dia 120 quilômetros, né, ida e volta 240. No início eu quase desisti, o hospital estava fechando, e ela falava, mãe, não desiste, é sua missão. E aqui estou eu, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa, com uma equipe médica muito parceira, com stakeholders fantásticos que façam com que o Hospital São João de Deus comece a se consolidar aí no cenário estadual. Ô Elis, tem aqui na nossa live muitos elogios, viu? A Marcela Figueiredo está falando, grande referência. A Ana Gabriela, referência na saúde para toda a região centro-oeste de Minas. O André Waller, grande líder e referência na área da saúde, indicação merecida que deve ser coroada com prêmio. Cadê? Que mais? Mudou o rumo do hospital, o Leonardo Catizani, mudou o rumo do Hospital São João de Deus. Hoje o hostil cresce como nunca e tem um futuro promissor graças ao brilhantismo e liderança da Elis. O Centro-Oeste de Minas é muito grato a você. E Joelma, grande líder, quanta diferença está fazendo. Ó, parabéns. Pois é, o doutor Leonardo Catizani é médico do nosso corpo clínico aqui, parceiro demais, sempre inovando, trazendo boas ideias. Um gestor também. Esse aí é um médico, gestor, grande parceiro. Que bacana. Ô, Elis, todo início de carreira é difícil. Também não quer dizer que depois a coisa fique fácil, né? Mas se você olhar para o início de carreira, quais foram os principais desafios que você encontrou? Pois é. Primeiro, a questão de mudar para uma cidade grande, né? Eu era muito do interior e tudo mais, mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que eu tive mais privilégios do que desafios. Eu comecei com uma equipe de muita referência, sabe, que conhecia a gestão a fundo, todos os setores. Então, eu tive Ronaldo Pasquarelli, que realmente foi um divisor de águas. Comecei a estudar muito o Eugênio Vilaça. Então, eu posso dizer que foi mais privilégio do que desafio. Agora, eu vou te dizer o seguinte, trabalhar na área da saúde, independente de qualquer coisa, é sempre um grande desafio. A saúde como um todo, qualquer coisa que você mexe, ele prejudica o outro lado, ele beneficia o outro lado. Então, você tem que ter muita ética, porque eu entrei na área da saúde, onde a gente ainda não tinha o compliance, então a gente enfrentava grandes grupos e que traziam grandes privilégios a determinadas coisas no hospital, e graças a Deus eu tive o privilégio de ninguém nunca ter me oferecido nada, eu nunca ter que realmente ter de sabor com ninguém por ter me oferecido algo que não era ético, que não era moral. Tem o desafio, efetivamente, de você lidar com tantos públicos, você tem equipes fantásticas que vão desde a limpeza, né? Que são pessoas dedicadas, que são pessoas que passam por dificuldades pessoais muito grandes, até grandes profissionais formados, com pós-doc e tudo mais, que são os nossos médicos. Passo ainda por grandes parceiros, né? Que é o Estado, o município. Tive uma escola fantástica, que foi o Francisco Figueiredo também, que ficou aí tempos, né,
com o ministro da Saúde agora, que acabou com o Mandetta, né? E esse também me ensinou mais, não só em termos de gestão, porque ele é um grande gestor hospitalar, mas também em termos de cenários de saúde. Então, como eu aprendi com ele, então eu te falo que eu sou uma privilegiada. Os desafios são grandes, mas eu sempre estou muito rodeada de grandes pessoas, de grandes parceiros que fazem a diferença junto comigo. Ô, Elis, infelizmente, ética é uma grande qualidade no Brasil que não deveria ser qualidade, né? Tinha que ser obrigação, fazer a coisa certa. E no Brasil, quando a pessoa é ética, quando a instituição é ética, quando a empresa é ética, vira uma qualidade monstruosa. Isso é uma das coisas que eu sempre bato, que a gente precisa mudar. E espero que estejamos aí no caminho. Me fala uma coisa. Quem foi seu maior incentivador para seguir essa profissão? Com certeza minha mãe. A mamãe, ela tinha pavor de virar dona de casa. Se eu virasse dona de casa, eu acho que ela morria. Então, quando eu saí de Patos, de vir para cá, e comecei a estudar, e houve uma oportunidade de ser de trabalhar na saúde, a minha mãe, você não vai voltar, e o papai volta para poder trabalhar comigo. Até hoje ele faz isso comigo, ele me manipula, fala que morre de saudade, que eu volte, entendeu? E a minha mãe, não senhora, fica onde você está. Então, realmente, minha grande incentivadora foi a minha mãe, e hoje eu tenho a minha filha. Eu encontrei um parceiro também muito grande, que veio fazer uma diferença muito grande na minha vida, e que me trouxe um conceito que eu sempre fui péssima. Eu não consigo entender de lei. E eu encontrei um parceiro também, que é o doutor André Valer, que está comigo aí há um tempo, e que, por várias vezes, quando a gente queria desistir, porque aconteciam umas coisas que a gente ficava indignado, puxa vida, mas a gente é referência, e a gente efetivamente não pode ser tratado dessa forma, e o doutor André, vamos embora, é isso mesmo. Hoje, né, eu sou presidente do São João de Deus, ele está como diretor, tanto é que ele me incentivou tanto que eu captei ele para ficar do meu lado, né, nem deixei ele embora. Aliás, ele é advogado e eu trouxe ele para gestão. Ele tem pós-graduação em gestão, e eu falei, não, senhor, o seu grande diferencial é ser gestor junto comigo, porque ele tem uma percepção holística muito grande das coisas. Segurou ele aí? Oi? Segurou ele aí com você? Lógico, quem tem talento a gente não deixa embora, não. A gente segura do lado da gente. Tá certo, é isso mesmo. Qual conselho você daria para aquele profissional que está nos assistindo e que quer seguir uma trajetória de sucesso tão brilhante quanto a tua? Bom, eu acho que nem é uma questão de uma trajetória brilhante, sabe? Eu acho que o grande diferencial de um profissional é ser persistente. Assim, ser persistente, automotivável, você tem que estar, se você é líder, se você está à frente de uma equipe, você tem que estar motivado o tempo inteiro, você tem que crer nas coisas 1000%, não é só 100%, você está atento às inovações, você não ser fechado. E olha que eu tenho uma certa idade, eu já estou aí no meu Zenta já, então, às vezes é um pouco mais difícil se abrir, né, para as inovações e tudo mais. Mas eu acho que o grande diferencial é esse. Primeiro, a ética. Você não pode, eu sempre brinco, não, eu falo sério com a minha equipe, não basta você ser honesto, você tem que mostrar que você é honesto, que você é correto. E isso você faz através da transparência, através das ações estarem sempre compatíveis com aquilo que você fala, né? Isso é importante. Essa questão da automotivação, essa questão de acreditar é o que é o grande diferencial. E, principalmente, estudar. Sabe? Estuda, corre atrás. Esse é o grande diferencial de um profissional que quer seguir. Faculdade é uma coisa muito importante. A base teórica é essencial, sabe? Eu dou muito valor, eu leio muito, estudo muito. Mas eu vou te falar, a prática, ela tem que vir revestida, primeiro, de grandes negociações também. Você tem que ser um grande negociador, porque você negocia o tempo inteiro. E você tem que ser muito correto nas suas negociações. Parceria ganha-ganha o tempo inteiro. Eu não acredito nas pessoas que querem fazer gestão prejudicando o parceiro. Isso eu não acredito, sabe? E segundo, você realmente, assim, se conhecer. Conheça o seu negócio, conheça a sua equipe, veja o seu limite inferior, seu limite superior, e aí sim, aí você vai conseguir fazer diferença.
faculdade é importante, mas a persistência é mais importante ainda. Bacana. Elis, quais têm sido os principais projetos que o Complexo de Saúde São João de Deus está trabalhando no momento? Olha, na verdade, eu tenho muitos parceiros bons aqui dentro do hospital, que é o meu corpo clínico, sabe? O corpo clínico e os meus gerentes, eles fazem uma diferença fantástica. E através deles, a gente vem conseguindo fazer grandes projetos em termos de assistência. Então, nós estamos aí com o DRG, mesmo sendo um hospital filantrópico, particular, mas filantrópico, isso é difícil de você estar efetivamente implantando, porque custa, né? E você, às vezes, na filantropia, você só está correndo atrás do prejuízo financeiro e tudo mais. Hoje, a gente está estável, econômico e financeiramente, mas a gente ainda precisa melhorar muito em termos de assistência. Então, o DRG, a implantação dele, que nós já implantamos, mas melhorar a assistência através dele é um referencial, porque hoje o nosso custo fixo ele está bem equilibrado, mas o custo variável ele vem subindo, porque a gente vem inovando muito na assistência. Eu tenho que trazer esse corpo clínico como parceiro, como diria Eugênio Vilaça, né, um grande mestre para mim, a caneta do médico é quem dita o que acontece no seu hospital. Então, através desse DRG, a gente está trabalhando melhor. Grandes projetos de vazios assistenciais no estado de Minas Gerais. Então, a gente está querendo trazer para cá a parte de oncologia pediátrica muito bem feita, com uma equipe muito bem estruturada, com uma estrutura nova. A parte também do pezinho torto, que hoje não tem muita coisa em Minas Gerais, e eu conheci esse projeto lá no Hospital da Baleia, quando eu administrei o Hospital da Baleia, eu quero estar trazendo para cá, mas gasta alguns investimentos. Um outro projeto que é o trabalho das deformidades craniofaciais, que era o Centrale, que nós também tínhamos no Baleia, eu estou querendo trazer como referência para cá. Estamos trabalhando uma coisa muito importante aqui no São João de Deus, que é uma parceria diferenciada com a parte de saúde suplementar. Nós somos filantrópicos, nós atendemos 78% de SUS, isso aí sempre vai ser nossa essência, nossa missão, mas a gente precisa também inovar na parte de saúde suplementar para a gente poder manter a estrutura. Então, nós estamos com grandes projetos também na saúde suplementar e fora a modernização que nós estamos trazendo para o complexo como um todo. A gente tirar aquela carinha de hospital do interior e trazer isso aí como uma referência no estado, em termos não só de estrutura, mas também de tecnologia e principalmente de assistência. Nossos médicos, se você visse os trabalhos que eles fazem aqui, os procedimentos que eles fazem, nós fomos agora avaliados no CTI, nós estamos entre as melhores equipes de CTI no país, em termos de resolutividade, em termos de assistência. Então, os projetos são imensos, eu não paro de sonhar um segundo, você pode ter certeza que é sonhando o tempo inteiro, e nós vamos fazer disso aqui uma referência, quiçá nacional, em muita coisa. O sonho é importante, tem sempre que ter uma nova meta, um novo sonho, um novo desafio, né? Senão a vida não faz sentido. Pois é, e eu tenho tudo que eu preciso para isso, porque assim, às vezes as pessoas reclamam de corpo clínico, o corpo clínico do São João de Deus, eu sempre falo com a minha equipe de gerentes, é um corpo clínico que, sinceramente, é parceiro, respeita a gestão, conversa com a gestão. Quando isso aqui estava fechando, eles resolveram acreditar e continuaram, e agora a gente está aí para crescer blocos cirúrgicos, crescer leitos, para a gente poder investir mais nesse corpo clínico. E também, esqueci de uma coisa importante, a gente vai também ser um centro de pesquisa, justamente devido a esses 52 anos de existência que nós temos, e já pensou tanta coisa que nós podemos fazer em termos de pesquisa. E também uma coisa importante, eu esqueci de falar, o nosso hospital, ele é referência na região em termos de economia e de bem-estar social. Então, nós somos o maior formador, o maior empregador de mão de obra especializada, nós temos quase 1.600 colaboradores, 300 médicos, né? Então, isso é um grande diferencial. E agora nós estamos aumentando a nossa escola. Nós temos uma escola de enfermagem, de técnico de enfermagem, técnico de raio-x.
Então, nós estamos ampliando isso aí, porque vai faltar mão de obra e a gente vai investir, porque a gente precisa dos nossos técnicos e uma assistência bem feita. O Eli, esse ano, o Grupo Mídia vai realizar o prêmio Sem Mais Influência da Saúde, que é considerado o Oscar do setor, que você conhece. Só que com um grande diferencial. Todo ano a gente olha para os 12 últimos meses do executivo, do profissional de saúde, do empresário, enfim, da cadeia de saúde. Esse ano, como nós estamos encerrando uma década, nós vamos fazer uma edição especial que só vai acontecer a cada 10 anos. Ou seja, nós vamos olhar para a última década do executivo. Esse executivo que está há 10 ou mais anos na saúde, ou há 6, 7 anos. Se não bastasse isso, nós vamos também fazer uma homenagem aos profissionais que estão na linha de frente nessa luta contra a pandemia. Então, através de algumas associações, nós vamos homenagear os médicos, os enfermeiros, os próprios hospitais. Eu queria saber de você, qual a tua visão da importância de uma premiação como essa, depois, porque isso só vai ser pós-pandemia, se Deus quiser, depois de um momento tão difícil que o Brasil e o mundo, e principalmente o setor da saúde, tem passado. Olha, Edmilson, eu tenho também uma grande mestra também e uma pessoa que vem aprofundando muito a questão dos estudos pelo SUS, que é a doutora Kátia Rocha, que hoje é presidente da nossa Federação aqui em Minas Gerais. E uma das coisas que a gente vem procurando mostrar com o trabalho da Federação, como é difícil gerenciar a saúde no dia a dia. Já foi comprovado, e ela tem os estudos que comprovam isso, inclusive agora em parceria com a FMG também, que o SUS, ele realmente não cobre aquilo que a saúde custa, né? A saúde não tem preço, mas ela tem custo, lamentavelmente, e hoje a gente tem que fazer um esforço muito grande para manter os filantrópicos vivos, porque os filantrópicos têm que obrigatoriamente atender 60% do SUS. E isso é muito bom, porque o modelo do SUS, eu acredito no modelo do SUS, por isso que eu sou filantrópica e eu acho que nunca vou sair dessa área da filantropia. Mas, assim, o desafio de se administrar uma saúde que cada vez exige mais em termos de custo, cada vez se exige mais em termos de tecnologia, cada vez se exige mais em termos de novas metodologias e novas formas de assistência. Isso já é um dificultador enorme para a gente. O pessoal brinca, né? Aliás, brinca não, né? O Michael Porter fala, se tem uma empresa que é difícil de administrar, chama-se área da saúde, é hospital e aeroportos, né? Então, ele cita muito bem isso no livro dele. Então, o que acontece? Esse ano foi especialmente difícil para o gestor e para as pessoas que estão na linha de frente. Nós não podemos ficar em casa, a maioria de nós temos que ir para a linha de frente, nós temos que nos desafiar em termos de falta de matéria-prima para poder fazer os medicamentos que estão faltando agora. Então, antes a gente lutava muito por ter mão de obra, por ampliar leito, agora a gente está na luta por ter medicamentos, que uns tiveram até 3.000% de reajuste, aonde conseguir recursos, né, para poder pagar tudo isso. Nós tivemos que lidar com uma doença que a cada hora muda o protocolo, então a gente teve que se adequar, não só em termos de estrutura física e de equipamentos, mas também em termos de assistência, sabe? Então foi um grande desafio, está sendo um grande desafio para a gente até agora. E aí, quando você chega aqui, que você olha que as pessoas vêm trabalhar com toda a insegurança do mundo, porque pode pegar o Covid, ele pode se espalhar a qualquer hora, basta você descuidar um minuto e não lavar sua mão, ou tirar a máscara por algum momento, uma tosse que você tiver, você abaixa a máscara, você pega esse vírus terrível. Então, esse ano foi especialmente difícil para nós. Nós gerenciamos o caos e os hospitais estão abertos e os hospitais estão dando assistência. Você pode ter certeza que seriam muito mais mortes se nós não tivéssemos nos estruturados dessa forma. Grandes parceiros nós tivemos, não só no SUS, mas também na saúde suplementar. Foi quando a gente descobriu que parceria realmente faz a diferença, sabe? Então, assim, esse ano, essa homenagem, ela é emocionante, porque a gente precisa
trazer um alento para essas pessoas que deixaram suas famílias, deixaram suas casas e efetivamente vieram salvar a vida das outras pessoas. Que bacana. Elis, falando de influência, quem foi sua maior influência no setor da saúde? Pois é, eu acabei citando, assim, foi um gestor que eu peguei bem no início da São Camilo, né? Foi o Ronaldo, ele ficou na gestão por muito tempo, ele me ensinou muito. Nossa, como o Ronaldo ele era assim, persistente, brigava por qualquer coisa, ele sempre querendo fazer o melhor, queria agradar, foi um grande influenciador. O Eugênio Vilaça tem sido, para mim, um mestre, eu o admiro demais. Ele trouxe vários conceitos em termos de níveis, né, de assistência, e isso faz com que a gente entenda e tente melhorar aquilo que nós temos de recursos, né, atenção primária, secundária, terciária. Então, de verdade, assim, em termos de saúde, foram os meus 2 grandes influenciadores. Hoje eu tenho alguns outros nomes e tudo mais, mas foram os meus 2 grandes influenciadores, sim. Muita obrigação a eles, muito respeito a eles. O que significa influência para Elis Regina Guimarães? Olha, eu falo, a gente tem que admirar as coisas. E a influência, para mim, é quando eu admiro, quando eu vejo que a pessoa ela tem coerência naquilo que ela faz, ela consegue passar aquilo que ela faz. Então, isso para mim é influência. Eu acho que você precisa, não dá para você não ter ídolos na sua vida, você tem que ter exemplos a seguir, né? E esses exemplos, eles fazem grande diferença. Eu tenho, assim, grandes ídolos hoje aqui na minha cidade, que são os meus gestores. Os meus gestores, quando eu cheguei, estavam muito desacreditados, e eu sou muito brava, eu sou muito exigente, sou muito aborrecida com as coisas no detalhe, é um sujinho na parede, eu não aceito menos que encantar o meu cliente, eu não aceito. E eles aceitaram os desafios, e eles estão aqui. Hoje eles me influenciam, porque independente do local, independente da região, independente da situação, você pode realmente ter pessoas que te influenciam, e eles me influenciam a ser cada vez melhor. E eu tenho também 2 grandes influências na minha vida, que é meu pai e minha mãe. Eu tenho certeza, eu não sou espírita não, mas eu acredito que eles foram colocados na minha vida, nessa encarnação, para me trazer uma evolução espiritual, e apesar das grandes dificuldades, eles estão sempre junto comigo e me apoiando, são exemplo de vida para mim, são exemplo em tudo que fazem. Elis, olhando a sua trajetória, se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa de diferente? Olha, se eu pudesse ter tido a opção de continuar perto da minha família, eu teria feito essa opção. Mas olhando para trás, Edmilson, eu não posso mudar nada do que eu fiz. Nada do que eu fiz. Eu sempre fiz com muito amor, com muita dedicação. Eu sempre fiz melhor do que eu podia. Eu só consegui ir embora para minha casa quando eu tinha entregue melhor do que eu fiz. Então, assim, eu acho que eu não mudaria nada. Eu posso dizer que, pessoalmente, eu ainda tenho algumas realizações a fazer, mas profissionalmente eu não podia ter feito nada diferente. Eu sou muito feliz com o que eu fiz e faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Talvez tivesse estudado inglês melhor, porque eu sou péssima no inglês, sabe? Isso eu tinha feito melhor. Mas, no mais, eu não teria feito nada diferente, não. Eu teria continuado, mesmo sacrificando a minha filha, ter deixado com babá, ter deixado meio período em escolinha sempre, desde os 4 meses de idade, mas eu não faria nada diferente. Nenhuma vírgula. Elis, muitos comentários aqui, muita gente agradecendo, parabenizando. Eu não vou conseguir ler, senão a gente não sai daqui hoje, tá bom? Mas, manda um abraço aí. Tem muita gente aqui te agradecendo, te parabenizando, te elogiando. Gostei, viu? Bacana. Eu é que tenho que agradecer, porque as pessoas, quando acreditam na gente e deixam você trabalhar, esse é o diferencial. As pessoas acreditar em você e deixar você trabalhar é a grande oportunidade que você tem, entendeu? As pessoas deixarem você trabalhar.
E aqui, por mais chata que eu seja, por mais persistente e aborrecida, as pessoas acreditam e me deixam trabalhar. Essa é a minha equipe, é a minha cidade aqui agora, que é Divinópolis, que me adotou, né? Então, assim, meus grandes parceiros aí, que é o secretário municipal de saúde, o presidente da Unimed, esses, assim, me deixam trabalhar e gostam do que eu faço. Então, a todos que estão colocando mensagens, obrigada. É muito gratificante. Eu queria te convidar agora para um ping-pong. Eu te faço uma pergunta e você responde aí com o que vem à mente, tá bom? Perfeito, vamos lá. Uma viagem inesquecível. Com certeza a Itália, e ainda vou morar lá. Eu também amo a Itália. Um livro. Com certeza, Repensando a Saúde, do Michael Porter. Tem também Churchill, eu gosto muito dele, um grande influenciador para mim em termos de gestão. Um exemplo de líder. Eu com certeza, um exemplo de líder é meu pai, quase analfabeto, e vou te falar uma coisa, é muito bom o que faz, inova o tempo inteiro, acredita nas pessoas. Um exemplo de líder para mim é o meu pai. Agora eu quero que você complete a frase para mim. O Brasil precisa de... Ética, moral. Ele precisa de pessoas que efetivamente sejam respeitosos com ele. As pessoas, a gente critica político, mas as pessoas em si faltam ética em cada detalhe do dia a dia, sabe? Até de jogar o papel no chão quando tem um lixo ali do lado e que você gasta rios de dinheiro para poder manter, por exemplo, um hospital, uma rua limpa. O nosso setor da saúde é... Ele é fantástico, ele é fantástico, ele precisa de alguns ajustes em termos de tipo de remuneração, em termos de formas, efetivamente, de sustentação, principalmente o nosso SUS, mas o nosso sistema de saúde, ele merece ser aplaudido, porque realmente, com esse Covid, a gente está vendo que, efetivamente, o SUS agora, ele tem o seu valor, né? E a saúde suplementar, que vem completando isso aí. A nossa saúde suplementar também, nesse momento de pandemia, a gente descobriu como que essas pessoas se preocupam com os seus clientes, com a sua carteira, porque enveredaram esforços de todas as formas para poder manter leitos de retaguarda, leitos ali à disposição para a sua carteira de clientes. Elisa, eu queria te agradecer pela entrevista, por ter aí um tempo... Eu sei que a sua agenda é muito concorrida, então ter esse tempinho para falar com a gente, conhecer um pouquinho da sua trajetória. Muito obrigado, e eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais. Edmilson, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que você concorrer a um prêmio dessa magnitude traz uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que agradecer demais esse prêmio vir para nós, porque é coroar com muito êxito o trabalho que a gente vem fazendo nessa região. A gente sabe o impacto que teria caso esse hospital aqui nessa região fechasse. Seria um grande problema para o Belo Horizonte, seria um grande problema para essa população de 1.300.000 pessoas e esses 53 municípios. A gente vem ganhando alguns parceiros muito grandes, que são os deputados, quem dera se pudesse citá-los aqui agora. Com esse trabalho aqui, eu pude perceber que a política ela tem outra cara, ela pode ser correta, ela pode ser honesta e ter pessoas que efetivamente empregam os recursos de forma a dar sustentabilidade ao essencial que seria a saúde. Então, eu só tenho a te agradecer essa oportunidade de estar falando aqui, de poder mostrar um pouquinho o que é o nosso São João de Deus aqui no interior de Minas Gerais e agradecer com muito carinho à minha equipe, aos meus pais, aos meus parceiros aqui, a minha filha que está na minha casa e que realmente ela renuncia a muitos momentos da minha vida para poder ter uma mãe que faça alguma diferença para algumas pessoas. Eu acho que uma vida que a gente consegue salvar aqui dentro fazer diferença, né? Então, eu só tenho a considerar isso, que Deus me privilegiou com uma profissão maravilhosa em que salvar vidas, poder ajudar a salvar vidas é um diferencial e traz essa realização toda que nós temos aqui.
Feliz, obrigado mais uma vez pela entrevista de hoje. E eu também gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo e quero lembrá-los que a série Uma Década de Influência continua. Amanhã, meu entrevistado é Gonzalo Vecina Neto, professor de saúde pública pela USP, ele que também já foi diretor no Sírio-Libanês e ex-presidente da Anvisa. E também hoje, às 19 horas, gostaria de convidar todos, teremos a Maratona de Lives da SARRE 2021. O entrevistado é Christian Rocha, cofundador e CEO da Laura, especialista em inteligência artificial para projetos de alto impacto, que participa do Masterclass de Gestão Hospitalar. Muito obrigado a todos e uma ótima noite.